Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Como você pode ver, hoje nós estamos invertendo. Eu estou fazendo a introdução porque meu jovem amigo Martin vai dar o seu testemunho. Nós finalmente torcemos o seu braço e fizemos com que ele abrisse mão de sua resistência. Então, Martin, você está pronto? Sim, comecemos. Vamos orar. Pai Celestial, é sempre um privilégio saber como as pessoas te acham. E eu oro para que isso sirva de incentivo para que outros te busquem também e te encontrem, em nome de Jesus. Amém. Bem, Martin, hoje você está preso e não vai mais conseguir escapar disso. Então você vai ter que dizer-nos sobre a sua história e como você acabou acreditando no que hoje você acredita. E há quanto tempo atrás aconteceu? Bem, eu cresci numa fazenda. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Então eu fiquei com meu pai na fazenda e seu irmão, meu tio e meus avós. Então eu cresci nessa família muito amável, na fazenda, e nós também tínhamos uma boa relação com a minha mãe. Nós nunca, quando era jovem, quando era pequeno, nós nunca íamos à igreja. Os meus avós eram cristãos, especialmente minha avó, mas meu avô e meu pai e meu tio, eles não iam na igreja. Eles tinham seus motivos. A minha mãe era bem religiosa. Ela nos levava na igreja quando nós a visitávamos. Ela também sempre dava músicas boas sobre a Bíblia. Comprava livro para nós, para que nós pudéssemos estudar e ler histórias da Bíblia. E quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, minha mãe começou a vir onde nós estávamos, na fazenda, e nos buscava para que nós pudéssemos visitar a igreja todos os domingos. Nós fomos a diferentes igrejas, ela era carismática, então nós fomos mais nessas. E, eventualmente, meu pai disse, não, eles devem frequentar as classes de catequismo da igreja presbiteriana. Em africano era a igreja Enchia. E a escola tinha um albergue, e as crianças do albergue também tinham essas aulas de catequismo, e isso era durante a semana. Então nós começamos a frequentar elas, porque meu pai nunca ia à igreja aos domingos. Vocês eram conservadores, mas seus pais nunca iam à igreja? Não. Meu pai nunca bebeu, ou fumou, ou qualquer coisa dessas. Seguiam a religião em casa, pelo menos? Não. 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 Então apenas tinham bons valores morais, mas não eram de ir à igreja. Sim. Ele foi um pai rigoroso quando nós crescemos, mas quando ele falava, nós ouvíamos. Nós não apanhávamos muito, porque eu consigo me lembrar talvez 2 ou 3 vezes que ele, na verdade, nos bateu. Ok. O resto das vezes, nós, na verdade, obedecíamos quando ele falava. E ele nos criou, porque nós éramos 3 irmãos, tinha muita briga acontecendo, e ele deixava a gente continuar até chegar a tal ponto de que ele via que devia dizer alguma coisa, então ele dizia, é melhor vocês amarem uns aos outros do que brigarem toda hora. Então era mais ou menos assim. Foi um ambiente muito amável. E quando eu disse rigoroso, eu quis dizer não no sentido da moda ou essas coisas. Nós íamos à escola, eu ia usando roupas de que você poderia notar que eu era da fazenda. Na África do Sul, não sei em outros países, nós chamamos de safari paca. É um tipo... Era um pequeno terno especial. E eu vestia isso. Era, na verdade, o meu uniforme escolar até eu ter uns 10 anos de idade. E mesmo depois disso,
eu usava meias longas e coisas que crianças... Nós não éramos muito preocupados com a moda, se eu tiver me expressado corretamente. E quando eu cheguei ao ensino médio, começaram os toca-CDs, e eu então comecei a me interessar muito por música. Eu amava ouvir música. E isso também começou outro amor em mim, que nós vamos falar depois. Então, a música teve um grande papel na minha vida, especialmente durante o ensino médio. Eu tenho certeza que várias pessoas podem se identificar com isso. Eu até associo as minhas memórias a esses tipos de músicas que tocavam na época. Qual era o seu gênero favorito? Eu ouvia muitas coisas, desde clássico, música clássica e ópera, até... Na verdade, eu era muito conservador até esse ponto. Eu era muito conservador, nunca ouvia rock, ou heavy metal, ou essas coisas. Mas isso foi quando eu era mais jovem. Quando chegou por volta do meio do ensino médio, quando eu tinha uns 15 anos, eu não tanto ouvia rock, mas comecei a ouvir muito techno. E eu também tinha que ser religioso, porque, como eu já disse antes, nós íamos à igreja nos domingos e nós tínhamos as aulas de catequismo às terças-feiras. E eu e os meus amigos também começamos a ir em festas jovens e eu gostava muito. Mas tinha essa vida quase dupla, essa vida religiosa, em que eu era muito conservador, e eu também comecei a experimentar álcool aos 15, 16 anos de idade. Mas eu não bebia muito, era só de vez em quando nós tínhamos uma festa. Então eu e meu amigo, nós decidimos que nós queríamos ficar ricos. Então nós procuramos saber os empregos disponíveis que pagavam muito bem. Então nós decidimos, ok, nós vamos ser contadores certificados. E eu gostava bastante de contabilidade, então as coisas não funcionaram exatamente como nós planejamos. Meu amigo foi para a universidade, em Pretória, e eu tive que ir trabalhar e estudar através do Unisa, que é uma universidade de ensino à distância. Então, minha vida mudou drasticamente, porque eu não estava mais num ambiente conservador e estrito, onde eu fui criado. Então, era muito fácil obter álcool, e as festas eram legais, e eu sempre fui alguém extrovertido. Eu amava ir em festas. Mesmo nós, na escola, como eu disse, nós começamos a fazer festas de dança quando eu tinha 10 anos de idade, eu e os meus amigos. Eu amava dançar. Então, não as danças como a maioria das pessoas conhece. Como as típicas dançarinas de braços longos. Eu não sei se os que estão assistindo conhecem, mas não é o tipo padrão de dança que todo mundo... Talvez devemos dizer ao que estão assistindo que você cresceu em um ambiente africano, Sim. Que inglês não é a sua primeira língua. Sim, é por isso que eu tenho dificuldade. E isso não importa, faz parte da história. E também você cresceu nessa cultura, e eu nunca cresci nessa cultura. Eu cresci em uma cultura bem alemã e inglesa, e não em uma cultura africana. Então, o tipo de dança a que você estava se referindo, eu me deparei com esse tipo de dança quando fui para a universidade, e eu fui para a Universidade Africana. E eu disse, o que é isso? Eu estava mais você sabe, no rock and roll. E o tipo de música que eu via era um blues melancólico. E tudo isso, e o blues melancólico era o meu favorito, mas eu não me importava com Rolling Stones, nunca fui fã dos Beatles, ou coisas assim.
Eu era mais do tipo de música espiritual estranha, que é, na verdade, bem demoníaco. É. E então eu cheguei na universidade e tinha esse tipo de dança com os braços longos. E os meus pés não conseguiam fazer nada disso. Então foi com isso que você cresceu. E eu sei exatamente o que você Sim. está dizendo. É que nem o barn dancing. Você pode chamar desse jeito. E foi assim que eu cresci. E agora, depois de viver na cidade e obter toda essa liberdade, a dança mudou um pouco, porque o cenário mudou e eu comecei a ir em discotecas e nesse ponto eu já bebia. E nós fazíamos festa todos os finais de semana, e isso foi logo depois de terminar a escola. Então, eu não preciso nem dizer que os meus estudos demoraram um pouco mais do que o normal. Dessa forma, é claro. Sim. Um curso de 3 anos se tornou... Bem, digamos que eu poderia ser considerado como um estudante de carreira nesse ponto. Mas, lá no fundo da minha mente, eu ainda era religioso. Eu tinha amor por Jesus, mas a minha vida não mostrava nada disso. Então, isso foi até mais ou menos... Isso foi os primeiros 3 anos depois da escola. Então, piorou ainda mais. Porque antes, os clubes que eu frequentava, eu ia e aproveitava, mas então eu comecei a ir em festas rave. E como eu já mencionei antes, eu já havia começado a gostar de música techno quando eu era muito jovem, quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Então agora eu realmente gostava desse tipo de música. Então isso se tornou uma grande parte da minha vida. Você participou de drogas também? Sim, bem, isso vem com o pacote completo. Faz parte disso. Sabe, tem um problema com isso. Porque se você menciona a palavra drogas, soa, mas quando você está lá, você nunca fala em drogas. Não tem esse estigma. Então, de repente, não é mais tão mal. Se é que você me entende. Eu não estou dizendo que não é mal, mas quando você está lá, é bem diferente. E eu posso dizer que nós aproveitávamos nossa vida, ou nós achávamos que estávamos aproveitando. A razão disso é porque você nunca tinha preocupações. É, na verdade, um dos lemas. Tem 2 lemas lá. Música é minha vida e sem preocupações. Porque era final de semana a final de semana. Você tinha sexta-feira à noite, saía do trabalho e 10h30 da noite começava a festa no clube e você continuava. O clube provavelmente fechava às 7 da manhã do próximo dia, então você volta para casa e continua a festa. Sábado à noite, talvez, se você estivesse cansado, você dormia. Do contrário, domingo de manhã. Então, você recupera até terça-feira. Então, os primeiros 2 dias no trabalho não são tão bons assim para o seu chefe, mas ele não sabia. Então, por volta de quinta-feira, sexta-feira, você começa de novo. Essa foi a minha vida por uns 5 anos. Então, eu conheci uma garota que tirou os meus pés do chão. E eu, na verdade, conheci ela numa festa de Réveillon na praia. E era uma amiga dos meus melhores amigos. E foram momentos agradáveis, mas nada aconteceu. Não aconteceu Não, nada. nada aconteceu. Isso foi, como eu disse, em dezembro.
E o próximo ano, ela, na verdade, me convidou do nada para ir para uma despedida da escola dela. Então eu fui, mas nada aconteceu de novo. Nada se materializou? Então no próximo ano, ela me pediu que eu talvez... Nesse ponto, eu tenho que mencionar isso. Eu era um DJ. No fim de semana você era DJ? Sim. Bem, mas eu tenho que explicar, porque eu era um DJ na cena de barn dancing e também na cena de trance techno rave. Ela não sabia sobre isso e ela sabia que eu era um DJ de barn dancing. Então, ela me convidou para tocar no aniversário de 21 anos da irmã dela e eu decidi, ok, dessa vez ela não vai me escapar. Então eu convidei meu irmão para que ele viesse e ajudasse tocando a música enquanto eu corresse atrás de resolver isso para ela não Pra não escapar. escapar de novo. Então, na verdade, ela se tornou minha esposa 3 anos depois. E nesse meio tempo, ela descobriu também que eu era um DJ de trance techno. E ela, na verdade, amou esse tipo de música. Então, nós tivemos uma vida de muitas festas durante esses 3 primeiros anos, quando estávamos namorando. Então, nós nos casamos e continuou. Até por volta do ano de 2009. E nessa altura eu já estava bebendo pesadamente. E enquanto eu bebia, eu me tornava uma pessoa que era incontrolável. E em 2009, teve essas séries de conferências evangelísticas para homens e aquela vozinha Uma voz? na minha consciência disse, você tem que ir. Então eu disse para minha esposa, ok, eu vou lá, eu acho que eu tenho que pôr minha vida de volta nos trilhos. Então eu fui sozinho. E na verdade, nessa altura das coisas, o que aconteceu foi que quando eu encontrei minha esposa, os pais dela e ela iam à igreja nos domingos. Então eu comecei a frequentar a igreja um pouco, e quando nós nos casamos na igreja dela, na igreja reformada, e isso levou até esse ponto dessa decisão de que eu deveria restaurar minha relação de volta com Jesus e Deus. Então, o próximo ano, eu fui de novo nessas conferências e eu levei alguns dos meus amigos e familiares. Então, quando nós voltamos dessa segunda conferência, nós decidimos que deveríamos começar um grupo de igreja, a nossa própria igreja. A essa altura, eu e a minha esposa já íamos à igreja nos domingos, uma igreja não denominacional, carismática. E então, às quartas-feiras, nós tínhamos esse encontro junto. Então, nesses encontros, nós assistíamos vários tipos de materiais, de conspirações, sobre o sábado, sobre quem era o anticristo, e assim por diante. Então, eu lembro de que nós tínhamos um DVD que falou do sábado, e eu fiquei convencido, e eu disse à minha esposa, esse material é muito bom. Então, se for para ser o sábado, não tenho nada contra isso, se a Bíblia diz isso, então é como deve ser. Junto com esse DVD e material que nós vimos sobre o sábado, também tinha outro ministério, chamado Autoridade em Cristo. E eles tinham um DVD dos 10 mandamentos que ainda valiam. Então, nós estudamos esse outro, e esse outro ministério disse que, embora o sabá fosse no 7º dia, você não precisaria aderir estritamente a isso. Você podia continuar indo à igreja e adorando aos domingos ou qualquer dia, mas no melhor das suas possibilidades, você deveria guardar o sábado
e não trabalhar e tornar um dia agradável. Então foi isso que a gente começou a seguir um pouco. Eu peguei o DVD do sábado, levei para o meu pastor num domingo e dei para ele. E ele perguntou, é dos Adventistas? Eu disse, eu não sei, mas o material é muito bom. Eu gostaria que você me dissesse o que você pensa sobre isso. E ele disse, o sábado nós podemos comemorar em qualquer dia. Isso foi em 2010. 4 anos depois, eu e minha esposa começamos a viver de novo na fazenda. Nesse meio tempo, o meu tio, o irmão do meu pai e a família dele começaram a frequentar a igreja comigo e com a minha esposa, nessa igreja carismática. Mas agora também tinha um amigo da família que também começou a estudar a Bíblia com meu tio. E eles me convidaram e meu tio para fazer esses estudos bíblicos com ele. Mas eles nos disseram que esse amigo da família era um adventista do 7º dia. Então eu disse a eles, olha, os adventistas do 7º dia, eles dizem que o sábado é o sabá, e eu concordo totalmente, mas fora isso, a única coisa que eles querem é que você se torne adventista. Então eu não estou interessado. Então eles insistiram comigo por alguns meses. No meio tempo, eu comecei a estudar para refutar tudo o que a igreja adventista dizia, exceto pelo sábado. E também a interpretação deles, que eles tinham do sábado, eu queria refutar. Então eu comecei a estudar mais fundo. Fui para o pastor da nossa igreja e conversei com ele, e ele me deu algumas respostas. Então eu comecei a acumular bastante conhecimentos sobre como... Das doutrinas adventistas. Sim. Na verdade, eu ainda tenho um caderno onde eu escrevi todas essas coisas. Então, nós estávamos prontos para ir e ter esses estudos bíblicos. E você seria o adversário? Agora, eu tenho que mencionar que eu nem sempre fui uma pessoa muito calma. Como assim nunca foi no passado? Pelo que eu sei, você ainda não é uma pessoa muito calma. Eu tinha um temperamento muito ruim, muito forte. E, bem, não era muito controlado, podemos dizer assim. E eu adorava entrar numa discussão. Então, todos ficaram pisando em ovos durante esse primeiro estudo bíblico que nós tivemos juntos. Mas o Senhor me preparou durante toda a vida para esse estudo bíblico. E isso eu só percebi depois. Porque em todo lugar havia algum ponto de conexão entre minha vida e os pontos que ele tocava no estudo bíblico. E isso tudo num estudo bíblico só, nesse primeiro estudo bíblico. E o principal deles era, quando ele começou a mostrar em Daniel quem era o anticristo, como eu mencionei, nós já estávamos tentando estudar esse material, mas era de fontes diferentes. E isso começou a convergir aqui e fazer sentido. Então eu não podia discordar. Na verdade, eu concordava com várias coisas. E isso me levou a pensar. Então eu disse, ok, vou voltar para o próximo estudo bíblico. Mas eu acho, se eu estiver lembrando corretamente, que naquela mesma noite, esse amigo da família nos convidou para uma apresentação que seria apresentada por um ex-católico, porque ele viu que eu achei esse estudo bíblico interessante. Então ele nos convidou para essa apresentação. Mas nós não estávamos interessados. Só para voltar um pouco, quando nós tivemos esse grupo que nós nos juntamos e assistimos esse material, teve um DVD que nós assistimos e
eu salvei no meu computador e, na verdade, nós mostrávamos para quase todo mundo com quem a gente tinha contato. E esse DVD chamava A Conexão Islâmica. E eu assistia esse DVD muito frequentemente e mostrava para todo mundo. E eu decidi que depois desse estudo bíblico, eu deveria mostrar esse DVD para o meu tio e o amigo dele. Então, nós fomos no domingo para a nossa igreja e eis que o sermão foi sobre as leis da Bíblia e como elas tinham sido abolidas na cruz. Então eu fiquei muito otimista e pensei, agora eu vou ter bastante munição para, durante o segundo estudo bíblico, poder refutar tudo. Então agora você tinha as armas, estava preparado? Eu até mesmo fui falar com o pastor depois do sermão e perguntei a ele se os 10 mandamentos pertenciam a essas leis que haviam sido pregadas na cruz. E ele disse, com certeza. Então nós voltamos da igreja, assistimos o DVD da Conexão Islâmica e fiquei intrigado e decidi que eu tenho que estudar mais sobre o assunto. Então, segunda-feira à noite, isso foi no domingo. Segunda à noite, nós voltamos do trabalho, eu e minha esposa deitamos na cama e nós tentamos saber mais sobre quem era essa pessoa que fez essa apresentação. Então eu fui no Google e vi, esse cara é da África do Sul. Eu achei que ele era um americano. E eu vi o nome dele, Walter White, e disse, ok. E de repente, algo me disse para perguntar a esse amigo da família que estava fazendo estudos bíblicos quem era essa pessoa que faria essa apresentação na igreja. Então eu pedi que minha esposa escrevesse uma mensagem no WhatsApp para a esposa dele e perguntasse a ela. E ele respondeu, Walter White. E eu disse, não, nós temos que ir, nós vamos estar lá na próxima noite. E nós trabalhávamos a uma distância de mais ou menos 145 quilômetros desse local, e era a hora de rush, e trabalhávamos até 5h15 da noite, e a apresentação começava às 7 da noite, e já era a segunda noite da palestra, porque segunda-feira já havia começado. Então nós fomos na terça-feira. E quando nós chegamos a 60 quilômetros do local, já era muito depois de 7 horas da noite. Então nós decidimos isso não vai funcionar. Nós queríamos fazer o retorno e quando nós começamos a fazer a volta, o telefone tocou. Era um amigo da família que nos ligou e disse, onde vocês estão? Nós estamos fazendo o retorno para voltar. Não, venham. Eu estou um pouquinho à frente de vocês, eu também estou atrasado. Minha esposa não ficou muito feliz, porque ela já não queria mais ir, porque estava atrasada, mas nós fomos. Então nós decidimos dirigir para lá. Então nós chegamos lá às 8h15. E nós pegamos ainda meia hora da primeira palestra. Mas durante essa primeira palestra, todas as perguntas que nós tínhamos antes dessa noite foram respondidas. Então, nós decidimos voltar para a próxima. Nós dirigimos por volta de 10 quilômetros a partir do trabalho e o carro começou a superaquecer. E isso não era algo que deveria estar acontecendo, era incomum, então eu disse para minha esposa, parece que alguma coisa está tentando impedir que nós cheguemos a essa apresentação. Nós vamos continuar dirigindo, colocamos um pouco de água e dissemos, vamos dirigir e o Senhor vai ter que nos ajudar dessa vez. E, de novo, nós chegamos 20 minutos antes do fim da palestra, mas obtivemos as respostas que nós precisávamos. A próxima noite, dirigimos pela autopista e nós tentamos pegar uma rota mais rápida. E na autopista, chegamos no pedágio, não queriam aceitar meu cartão. Então tive que fazer um retorno na autopista
E em todas as noites, coisas aconteciam para nos impedir de chegar lá. E nós percebíamos isso. E nós acabamos indo a todas as palestras. E na sexta noite, quando nós chegamos, essa foi a primeira noite que nós chegamos na hora certa. Era uma tarde bonita. O sol estava se pondo, ainda era cedo porque nós saímos mais cedo do trabalho, e minha esposa não quer sair do carro. E eu disse, o que está acontecendo agora? E ela disse, eu não vou sair do carro. O sol está se pondo, é sábado. E eu disse, e qual o problema então? E ela disse, se nós quisermos acertar isso, então nossa vida vai mudar. Nós não vamos poder fazer festas, trazer todos esses amigos e... Eu não vou sair do carro. Então eu sentado lá e eu pensando, mas essas coisas não são mundanas? No final das contas, nós saímos do carro. Então ela finalmente saiu. Sim, ela saiu. E ela também disse, olha esse pessoal, eles parecem felizes demais. Eu não quero sair desse carro. E eu disse para ela, vamos entrar. Talvez é o Espírito Santo trabalhando. E o dia seguinte foi o sábado, a última palestra. Nós íamos de carro de novo e, como eu disse, nós vivíamos a 145 km de distância, ou seja, 300 km por dia estávamos dirigindo, mas ainda tinha uma questão que me inquietava. E ela era o que acontece com você depois que você morre. Então, eu disse para minha esposa, você dirige e eu vou ler um pouco da Bíblia. E eu cheguei em João 14. E eu não sei, mas é assim que o Espírito Santo funciona. E lá estava escrito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. E eu li isso, e reli, e eu disse à minha esposa, o que isso te disse? E eu li para ela, e ela, dirigindo, disse, bem, isso me diz que não dá para ir para o céu logo depois que você morre. E eu disse, foi exatamente isso que eu entendi também. E isso resolveu essa questão para mim. Talvez algumas pessoas tenham muitos contra-argumentos, mas para mim, naquele momento, isso respondeu a minha questão. Então foi assim que começou nossa jornada. Isso foi no inverno de 2015. Então você frequentava uma igreja carismática. Você falava em línguas? Não. Mas o que acontecia lá é que, por volta do Pentecostes, sempre tínhamos uma semana de estudos bíblicos que você podia fazer para aprender, para ter o dom do Espírito. E nós frequentávamos isso, mas nós nunca recebemos o dom de falar em línguas. Então, isso nos deixava um pouco chateados, mas eles diziam, ok, você tem que melhorar a sua comunhão e estudar mais profundamente, orar, e você vai receber. E quando você descobriu que isso poderia se tornar um problema? Somente quando nós começamos a estudar as crenças fundamentais da igreja e também quando eu assisti toda a série Ataque Total. E por isso, como eu já mencionei nos episódios anteriores de E aí, Professor, é que eu tenho muita simpatia pelas pessoas que falam em línguas, porque eu cresci nessa igreja durante a minha vida inteira. E eu acho que é muito difícil para eles perceberem que a maneira que eles pensavam que esse dom era concedido pelo Espírito Santo, quando não é exatamente assim, então pode ser difícil. Mas, baseando-se pelo que nós passamos, veja, nós tivemos que mudar cada uma das compreensões que nós tínhamos sobre tudo. Mas você tem uma escolha.
E você não faz essas escolhas cegamente. Nós jamais fizemos essas escolhas cegamente. Agora soa como se nós tivéssemos ido a essas 4, 5 apresentações que você fez e de repente, vup, a luz acendeu. Não, não foi assim tão fácil. Eu mencionei que aquelas perguntas que eu tinha naquela noite foram respondidas. Não todas as perguntas. Foi necessário muito estudo profundo da Bíblia. E na época eu nunca estudava. E isso também é muito importante mencionar, que tão logo quanto essas apresentações terminaram, eu não fui e peguei... Eu e a minha esposa não fomos e pegamos DVDs e estudamos os DVDs. Nós fomos à Bíblia. Eu comecei a estudar de verdade todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia por mim mesmo, na Bíblia. E eu não usei outros pregadores para me dizerem o que a Bíblia dizia. Especialmente, eu lembro muito bem da profecia das 70 semanas. E eu a estudei em todos os detalhes, porque isso me incomodou, e eu pensei, ok, mas o calendário foi mudado. Então, como pode ser ainda uma profecia se você usou o calendário juliano ou judaico e todos esses calendários diferentes? Então, eu tive que estudar por mim mesmo e todas as vezes eu chegava às mesmas conclusões. Isso me deixou com 100% de... Então, por isso que quando alguém quer discutir sobre as 70 semanas... Não era que alguém me dissesse essas coisas. Eu realmente estudei por mim mesmo. E isso fez toda a diferença. Porque a Bíblia começou a se tornar viva muito mais do que havia sido durante toda a minha vida. Então você disse que gostava muito das suas festas, gostava muito de suas bebidas, e sua esposa percebeu que, se você continuasse nesse caminho, algo poderia acontecer. O Espírito estava te avisando que havia algo de errado com esse estilo de vida. Ah, sim, com certeza. Então, quando finalmente você decidiu que o seu estilo de vida tinha que ser mudado? O Senhor também me preparou, de certo modo, para todas essas coisas que estariam para acontecer quando nós fomos confrontados com essas verdades bíblicas. Eu fiz uma promessa a Deus, que eu pararia de beber se Ele me ajudasse a conseguir um emprego. Nós não íamos muito bem nessa época, porque nós tínhamos feito uns maus negócios, e dentro de uma semana eu fiz 3 entrevistas, e eu então pude escolher entre esses 3 empregos. Então você teve 3 entrevistas, pôde escolher o que você queria, então você agradeceu a Deus e parou de beber, certo? Eu agradeci a Deus, mas não parei de beber. Aham. E isso foi em agosto. No próximo ano, em janeiro, eu fiquei doente. Muito doente. E isso aconteceu bem nesse entretempo em que eu não tinha nenhum plano de saúde. E eu pensei que eu morreria. E no final das contas aconteceu que, porque eu ia em médicos e eles diziam que eu tinha uma infecção renal grave. Não, eu tenho uma infecção no trato urinário. E todas essas coisas. E eles me deram remédios, antibióticos e nada ajudava. E no final das contas eu descobri que eu tinha pedras no rim que estavam bloqueando. E, para resumir a história, eu tive que fazer uma cirurgia. E enquanto eu estava me recuperando, eu percebi que agora talvez eu deveria parar de beber. Talvez essa foi a maneira de Deus me dizer: você teve a sua chance, não desperdice. E isso foi antes das palestras que você assistiu? Sim. Então você já estava no caminho. E algo que... E a sua dieta teve que mudar? Sim. E interessantemente o que aconteceu foi que eu não conseguia beber nada de café, nada sequer com cafeína, nada de drinks energéticos. Assim que eu bebia qualquer dessas coisas, meus rins começavam a me matar. E o mesmo acontecia com outras coisas dessas. Álcool, pode esquecer. E, na verdade, o que aconteceu é que eu decidi, ok, se eu me lembro corretamente,
Eu acho que eu fiz um acordo com Deus que eu só beberia vinho tinto. Nenhum outro tipo de álcool. O pior de todos. É. E sempre que eu bebia, esse rim me matava. Qualquer coisa que não fosse saudável ou... Então, gradualmente, eu comecei a beber café descafeinado e depois de uns 2 meses, até mesmo o café descafeinado, o meu rim me matava, eu não conseguia dormir de noite. E quando eu não bebia, eu não tinha nenhum problema. Então começou assim, mas outra coisa que também aconteceu durante a mesma época é que eu jogava videogames. Desde que os primeiros videogames chegaram ao mercado, nós tínhamos videogames. Desde que eu tinha uns 10 anos de idade até essa época. E eu estava doente. E eu tinha febre a maior parte do tempo por causa desse rim. E quando eu me sentia um pouco melhor, eu ia e sentava para jogar uns videogames. E em questão de minutos, eu queria morrer. E gradualmente eu comecei a perceber, eu não posso jogar esses videogames. E na verdade eu fui ao meu primo, e eu me lembro disso muito bem, e eu disse para ele, nós vamos ter que vender todos os nossos videogames, nós não podemos mais jogar essa besteira. Todos esses videogames violentos, sabe, de atirar. Então você acha que era por causa da adrenalina que você estava tendo essa dor nos rins? Eu não faço ideia, mas porque nós estávamos indo à igreja e tudo mais, eu achei que isso era uma mensagem de Deus nos dizendo, se livre dessa besteira. Então isso me preparou. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, e isso tudo foi antes de nós termos esses estudos bíblicos. E agora nós temos que falar de uma parte muito importante. Ellen White. Deve ter sido um ponto de discórdia. Isso foi interessante. Eu tive uma discussão com uma pessoa e eles me diziam... Quando nós falávamos sobre o sábado e os adventistas que nós queríamos nos tornar, eles diziam, tudo que eles fazem é adorar Ellen White. E eu me lembro muito bem, disse, quem é Ellen White? Eu não sei quem é essa pessoa. E eles disseram, não se preocupe, você vai ver. A igreja só segue as doutrinas dela e é nisso que é baseado a igreja. E eu disse, ok, mas nada do que eu estudei as 70 semanas, em nenhum desses estudos eu ouvi falar dela. E todos esses estudos que eu fiz foram da Bíblia. Todas as respostas, o estado dos mortos, tudo isso, 100%. E não é que eu assisti sermões. Não, eu fiz os estudos por conta própria. Então, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, a questão de Ellen White foi um pouco problemática para mim, porque eu não havia estudado nenhum material dela, e eu perguntei ao amigo da família, ele também não havia estudado nenhum material dela. E como eu disse antes, nenhuma das decisões que eu fiz, ou nada que eu estudei, tinha algum material dela. Todas essas coisas eu obtive a partir da Bíblia. E com o passar do tempo, eu comecei a ler 1 ou 2 livros dela. E o resto é história. Eu recomendo que qualquer pessoa que tenha um problema com Ellen White, leia um dos livros dela. Certamente. Pegue o Desejado de Todas as Nações, pegue o Grande Conflito, pegue o Patriarcas e Profetas e leia. E depois que você leu, então tome a sua decisão. Ela não dita a Bíblia dita o que ela diz. E eu já disse isso repetidas vezes, porque existe muita polêmica sobre ela. Se você tem um problema com ela, então você não leu nenhum dos livros dela. Não vai e leia declaração aqui e ali, alguma coisa que alguém te diz, mas tem um obelisco na tumba dela. Me desculpe. E além das bebidas e todas essas coisas, você teve algum problema com o estilo de vida? Depois que o Senhor deve ter sido muito prevalecente em nos ajudar nessas coisas, porque simplesmente caiu. Simplesmente caiu. Mas foi difícil.
porque amizades foram destruídas, porque a primeira vez que nós nos batizamos em novembro, e nós geralmente, eu era o que organizava a festa de Réveillon. E nesse ano específico, nós nem mesmo fomos à festa. E todo mundo perguntava, por que vocês não virão e tudo mais, e eu respondia diretamente. Ok, então isso colocou um fim a essas pequenas celebrações. Você sabe, essas celebrações são um ponto de discórdia. Quero dizer, não é apenas a celebração do Ano Novo. Existem outras festividades que os cristãos se envolvem, como Natal, Natal? Páscoa, Coelhinhos da Páscoa e todas essas coisas. E qual foi a sua reação com tudo isso? O Natal era uma coisa muito importante na nossa família. Nós éramos uma família muito unida, e a família da minha esposa também. Então o Natal ainda é um grande problema. Sim, quando eu era mais jovem, eu geralmente era o Papai Noel. Ah, você se vestia como... Eu me vestia desde que eu tinha uns 15 anos. Eu me fantasiava e eu adorava o papel de Papai Noel. Na verdade, nós já havíamos estudado isso no nosso grupo, na nossa casa. E vimos que é totalmente contra o que a Bíblia ensina. Sim, é um festival pagão. Um feriado pagão e tudo sobre o Natal é pagão. Eu também assisti um sermão muito bom uma palestra que você fez sobre esse assunto, e eu vou deixar um desses links aí, mas existe muito material bom que você pode estudar a respeito disso. E nesse ponto, nós já não mais celebrávamos o Natal. Então o Natal não mais era um problema, a Páscoa também não. Não é que nós não reconhecemos que Deus veio a essa terra. Mas não naquele dia em particular. Exatamente. Agora, obviamente, quando você começa a fazer decisões como esta, cria muito debate na família, não é? É. E nem todo mundo estava, provavelmente, excessivamente encantado com a sua decisão de começar a guardar o sábado, ter mudado sua visão com relação à saúde, a questão dos mortos e todas essas coisas. Então, como o resto da família reagiu com isso? Bem, realmente era um ponto de discórdia. E até certo ponto ainda é. Nós, da nossa família, e aquele tio, que nós estudamos a Bíblia com ele, a esposa e seus 3 filhos se batizaram comigo e minha esposa no mesmo dia, na igreja adventista. Mas o resto da família, alguns deles provavelmente ainda pensam que nós somos loucos. E, eu tenho muitas discussões com eles. E é algo que você tem que decidir por si mesmo. Meu conselho é que faça o estudo por si mesmo. Não confie completamente naquilo que seu pregador ou qualquer pessoa, mesmo que você confie nela, diga sobre qualquer coisa dessas doutrinas ou estudo. E eu acho que esse é um bom ponto para reafirmar novamente. A palavra de Deus não foi escrita apenas para uma certa classe. E é por isso que houve uma certa guerra sobre a palavra de Deus. E a tarefa da reforma foi fazer com que cada pessoa tivesse acesso à palavra de Deus, para que todas as pessoas tivessem acesso a ela. E até mesmo quando as pessoas são analfabetas, eles amarravam as Bíblias nos púlpitos para que ninguém as roubasse. E eles tinham leitores que liam as Escrituras naquela época. A Bíblia é o grande manual da verdade.
E é a Bíblia que tem que dizer o que está certo e o que está errado. E foi isso que, na realidade, acabou me convencendo. As profecias foi que me convenceram de que a Bíblia deve ser um livro sobrenatural. Como você pode escrever uma história antes que ela aconteça. E o resto foi um pouco mais difícil, você sabe, eu era um evolucionista, mas em análise final, a partir do momento que você desenvolve uma confiança na palavra de Deus, todas as perguntas que você tem são respondidas uma por uma. E quando você começa a acreditar na Bíblia, e quando você acha evidências para colaborar com a Bíblia, então a Bíblia se torna muito preciosa. E a Bíblia então se torna um grande cutelo. Sim, qualquer coisa que você se depara, O que quer que tem que seja, passar por isso. sua resposta deve vir da palavra de Deus. Você não pode dizer fulano de tal disse. Não, Você nem pode dizer Ellen White disse. não, porque quem é Ellen Pois White? quem é Ellen White? Você pode dizer a Bíblia diz. Sim. Mas quando você estabelece que o que Ellen White diz está em perfeita harmonia com o que a Bíblia diz, então você pode citá-la Sim. também. Exatamente. Mas você começa com a Bíblia. E fico feliz que você disse que essa foi a sua base. E, contudo, toda vez que eu leio Ellen White, eu ainda vou para... Quando você lê um livro dela, ela cita a Bíblia o tempo todo. Então, deixe a Bíblia perto de você. Na realidade, quando você começa a ler Ellen White e você lê o verso na Bíblia, esse verso parece que pula da Bíblia e tem uma nova dimensão, que parece como uma lupa. Com certeza. Então, sim, eu estou convencido, assim como você, de que a Bíblia é o estandarte para tudo na vida. E a Bíblia é o único estandarte da verdade. E quando o mundo difere da Bíblia, não é a Bíblia que está em erro, é o mundo que não entendeu o tamanho, a profundidade e a amplitude do que está escrito. Sim, isso é verdade. E só para deixar claro, nenhuma das decisões que nós tivemos que fazer foi fácil. E sendo ridicularizado de todos os lados, seu mundo inteiro vira de ponta cabeça. E as pessoas pensam que é só uma fase ou algo passageiro, Algo passageiro. mas eu tenho que deixar isso bem claro. Sem Deus, não tem jeito de fazer essas mudanças. Não, não tem. Isso tem que ser com a ajuda do Espírito Santo, te mudando a partir de dentro, juntamente com a sua vontade de mudar. Sim, é disso que se trata. Isso também é importante porque quando nós fomos batizados, nos tornamos adventistas e começamos essa caminhada, também não era fácil dentro da igreja. De verdade, o ataque do diabo era gigantesco, de ambos os lados. Diz no espírito de profecia que nunca chegará um tempo quando a sombra infernal de Satanás não seja lançada em seu caminho. Sim. Então, Martin, você assistiu algumas de minhas palestras, como você disse, mas haviam muitas pessoas naquelas palestras e eu nunca percebi você ou conheci você lá. E a próxima vez que eu vi você foi quando você já estava aqui no Amazing Discoveries. Bem, isso é uma longa história e acho que nós não temos tempo para entrar nela. E é muito fascinante para mim é que eu não somente não conhecia esse jovem, mas que, de repente, ele foi colocado em uma posição onde estaria do meu lado aqui. Nunca tinha ouvido falar dele, não sabia como ele pensa e o que faz, e eu não estive envolvido em nada disso. Não, e não foi planejado. Não foi planejado. E então, de repente, o lockdown aconteceu.
Então, nesse período, com todas essas coisas acontecendo, onde ninguém pode fazer nada, então nós fomos direcionados a uma caminhada juntos. E aqui você está, e nós dois estamos conversando sobre todas essas questões. E o que é fantástico para mim, eu nunca, jamais dei um estudo bíblico pessoalmente para você. E mesmo assim, quer seja uma questão sobre estilo de vida, quer seja uma questão sobre doutrina, ou quer seja uma questão sobre o espírito de profecia, ou qualquer questão teológica, eu acho fantástico como Deus arranjou as circunstâncias e a mente das pessoas para que, mesmo nós, sendo pessoas totalmente diferentes, e nós temos exatamente a mesma fé, exatamente as mesmas crenças, exatamente os mesmos objetivos. E isso não é humanamente possível. É assim que eu entendo quando Jesus disse, para que sejam um, como Ele e o Pai são um. Isso não quer dizer que temos a mesma personalidade ou que nossas personalidades se combinam ou qualquer coisa como isso. Então, você estava me falando sobre a sua esposa que não estava querendo sair daquele carro. Como é que ela acabou aceitando tudo isso? Aceitando todas essas coisas, porque quando eu olho para ela, eu vejo exatamente a mesma aceitação. Como isso pode acontecer? Também estudando a Bíblia. E o que aconteceu foi que ela também, assim como eu, chegou em certo verso que abriu o entendimento para ela. Ao passo que eu não tinha tanto um problema com o sábado, mas com o estado dos mortos, ela tinha mais problema com o sábado. E ela viu um verso de 1 João 2, verso 7, que diz: "Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes." E esse verso abriu esse tema para ela. A questão para ela. E ela aceitou e adotou-o. Então, Deus trabalha com as mentes individuais. E eu não tive nada que ver com a escolha que ela fez. E a mesma coisa aconteceu comigo. Em muitas vezes, minha esposa estava muito mais adiantado do que eu em muitas questões. E eu estava, talvez, em outras questões. E, eventualmente, elas se encaixavam. E eu ainda me lembro que, em nossa vida, os sogros estavam a acusando de estar sendo endoctrinada por mim. Sim. Nós tivemos o mesmo... Eles nunca disseram para nós, mas eu conseguia entender a atmosfera. Eles estavam pensando que eu influenciava ela. E por isso que às vezes eu dizia a ela: vai e visite eles e conte a sua história para que eles não pensem que eu que estou te influenciando. Bem, teve uma ocasião em que a minha esposa, por alguma circunstância, foi para a casa dos meus sogros por uma semana. Eu não pude ir. E existia uma certa distância entre nós. E eles caíram em cima dela e a martelaram, quer dizer, essa era a oportunidade deles. E para a surpresa deles, eles perceberam que essa não era a minha fé, essa era a fé dela. E ela não poderia ser convencida. Então, quando o Espírito Santo trabalha, ele trabalha através da palavra de Deus. E o resto vem com o pacote. E, eventualmente, se estiver tudo em harmonia e você incorporar isso em sua vida, isso é muito libertador. Muito obrigado por sua história. Eu agradeço a Deus porque Ele ainda trabalha nas mentes das pessoas em qualquer lugar onde você esteja. E o grande estandarte é esse livro. Esse livro, a Palavra Santa de Deus. Esse é o grande estandarte pela qual todas as questões devem ser julgadas. Obrigado. Pai Celeste, mais uma vez queremos agradecê-lo
por chamar pessoas ao trono da graça. Que privilégio saber que nós, que somos tão indignos, e com toda a humanidade no mesmo barco, que todos nós chegamos a esse ponto de percebermos que nossa salvação vem de fora de nós. E que o Deus que se tornou homem a fim de pagar o preço por nós nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E seu evangelho de salvação nunca mudou. Obrigado por levantar esse movimento que define essas questões doutrinárias em ambientes corretos e harmonizá-la com toda a história da humanidade e a palavra de Deus. Abençoe os ouvintes, abençoe cada um de nós ao estudarmos a palavra, para chegarmos a uma união de espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.